Eu queria te perguntar uma coisa. Você utiliza Velo Object nas suas aplicações. Mas e aí? Como é a estrutura que você utiliza para desenvolvê-lo? Esse padrão é muito comum, né, para representar conceitos, né, para representar um conjunto de valores, né, da nossa aplicação, por exemplo, o endereço, entidade, pessoa. Como é que você faz? Porventura, você simplesmente mapeia uma classe e aquela classe passa a ser consumida e os seus atributos têm que ser validados em vários lugares. Quando você muda a classe, você tem que atualizar um monte de testes. Quando tem uma regra nova ou um tipo de dado muda, você tem que varrer o código e rezar para que todos os testes ou que a cobertura de teste de todas as propriedades, de todos os cenários estejam cobertos apropriadamente. Se você se preocupa em não ter que ficar buscando, rastreando modificações e usos das propriedades dos objetos que você está usando para representar as entidades do seu negócio, então esse episódio de hoje você vai curtir. Ele vai ser interessante. Vamos conhecer um VO defensivo, digamos assim. Agora nós entramos numa nova fase do canal, onde a gente começa a mostrar código. Então vamos associar a agilidade com código na prática, né, para facilitar o nosso desenvolvimento. Se a gente começou com práticas, com teoria, então agora vamos consolidar isso de maneira a seguir, né, no caminho aí da evolução, que a agilidade é a evolução continuada. Ok, vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, curta, marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? E se tem dúvidas, comente, né? Por favor, vamos interagir e vamos explorar, né, esses assuntos, esses temas, né, desses conteúdos que nós estamos disponibilizando, né? Que a ideia é que a gente possa crescer juntos, né? Através das perguntas que vocês fazem, nós também, se eventualmente não soubermos, né, a gente vai buscar, né, as melhores respostas ou responder da melhor maneira que nós pudermos. Até porque as perguntas também podem dar insights para novos vídeos e novos conteúdos. Sempre conteúdos que você possa utilizar, que você possa aplicar diretamente. Ok, então vamos lá. Considerando aquele cenário que você não tem muito tempo, se você trabalha numa fábrica de software, eu já trabalhei em fábrica de software, né? Você não tem muito tempo, você tem demandas, algumas vezes elas são específicas. Mudar o tipo de uma propriedade, um telefone que era string passou a ser numérico, e você vai ter que aplicar uma máscara, por exemplo, para apresentar. Você vai ter que modificar esse campo em todos os lugares. Isso é um problema, isso é horrível. Você buscar e ter que encontrar todos os pontos que isso está sendo validado, né? Então, eu gostaria de, para facilitar o nosso entendimento, então vamos aqui ver um exemplo, né? Aqui, esse é um projeto, ele inclusive está no GitLab, é o To Do Agility, do Road to Agility, né, do nosso GitHub. Então, se você quer ver esse tipo de código, quer ver mais aplicações, coisas que a gente vai liberar com conceitos que a gente utiliza no dia a dia, então passa lá, dá uma olhada, faz um fork, submete um pull request com contribuição, se quiser. Esse código está aberto e a ideia é que ele sirva de modelo para que você possa implementar, né, do seu jeito ou partir dos conceitos que a gente vai mostrar aqui.
Então tá. Aqui eu tenho um VO, né? Uma implementação padrão, tem uma propriedade, né? Essa validação sobrou. Bom, considere um bug perdoável, né? Nós temos um construtor. Eu deixei a implementação da interface de igualdade para a gente poder comparar, ou seja, a gente vai precisar trabalhar com esse objeto dentro da nossa aplicação, né? Ele não tem regra, ele não tem nada, nenhuma lógica dentro dele, a não ser o armazenamento do valor, no caso, o nome do to-do, né? Então, essa classe, a implementação do equals eu gerei pelo próprio IntelliJ, né? Então, assim, é uma lógica padrão, a implementação de referência, segundo a própria Microsoft. Eu vou disponibilizar os códigos, aliás, o link para as implementações de referência e um README no projeto para facilitar a localização de todas as referências que eu estou utilizando. Né? Tem algumas coisas aqui interessantes, por exemplo, agora na versão 2.1 do .NET Standard tem essa classe hashcode que facilita muito a geração de hash para comparação de identidade de objeto. Isso, não precisa mais daqueles números primos, enfim, para compor o hash. Então vamos lá, aqui só tem o overload de string, né? E as comparações, né? Basicamente, de lógica que nos interessa é essa propriedade name. Então tá, eu implementei alguns testes. Então vamos lá, nesse tipo de VO, que ele mais parece um DTO, né? Vocês lembram do DTO, que é aquela classe, né, ou objeto que ele te dá acesso a uma série de outros objetos, né? Ele pode ser simples ou pode ser composto, mas esses objetos eles vão sempre te ligar a propriedades do tipo primitivo, né? Vão te trazer valores e dados direto, né? Ele não tem lógica, ele é praticamente uma estrutura, né? Antigamente, quando se utilizava datasets, que eram estruturas XML que possibilitava você modelar estruturas semelhantes ao banco de dados e manter fora, fazer uma espécie de cache dentro da sua aplicação. Então nós usávamos esse conceito, né, de DTO, de Data Transfer Object. E acaba que o VO, na sua versão mais simples, pelo menos foi na versão que eu aprendi, ele era basicamente isso, o construtor recebendo os valores para alimentar as propriedades. Então, para usar esse cara, eu precisava trabalhar fora, né? Eu precisava fazer as validações. Por exemplo, aqui eu estou testando se ele está efetivamente sendo inicializado, né? Aqui eu fiz um outro teste, por exemplo, para saber se o nome está vazio após eu ter informado esse nome, né? Então, no caso aqui, eu forcei ele para o nome vazio, ou seja, eu criei um to-do com um nome vazio. Isso faz sentido? Não, na aplicação eu teria que criar regras de negócio dentro de um outro padrão, dentro de uma outra classe. Aqui só para mostrar para vocês, né? Tem mais coisa sendo feita, né? E isso aqui só um recadinho para vocês. Isso vai ser mostrado na live de quinta-feira, dia 24, então apareçam lá que vai ser legal. Vamos falar de agilidade e vamos mostrar todos esses códigos com SecureS, enfim, e várias outras coisas. Voltando aqui para o nosso código, ou seja, para garantir um estado válido no meu VO, eu preciso que o objeto que o esteja utilizando implemente as regras que definam, né? E faz todo sentido, já que ele não tem
esse comportamento dentro dele, e se você colocar esse comportamento dentro dele, você passa a ter um outro tipo de padrão. Então, acaba ficando caro. Você trabalha, o fato de se trabalhar com as propriedades com tipos primitivos, você abre portas para que ele seja trabalhado de diversas maneiras, né? Ok. Mais alguns problemas aí que esse uso desse estilo de VO de implementação do Value Object, né? A gente tem um mínimo controle de escopo, ou seja, qualquer mudança nele, ele vai impactar em todos os pontos que ele estiver sendo usado. Não tem como. Ele expõe uma propriedade com dado primitivo, né, de tipo primitivo, e esse tipo, se ele mudar, você vai ter muitos problemas, né? Principalmente se ele mudar no banco e não mudou na sua aplicação e você não tem um teste verificando isso, né? Ou seja, você precisa cercar ele de várias verificações para conseguir ter uma segurança. Outro problema é a proximidade da sua camada de persistência, né? Você tem quase que uma duplicação de código desnecessária, né? E outra que você, se você não tem nenhuma ferramenta de validação de código, por exemplo, como propriedades, decoradores, se você não usar esse tipo de coisa, você fica praticamente nu, né? Ou seja, é o naked object ou é o pouco, né? Também, como se fala. Então, mas o que eu quero mostrar para vocês é uma outra versão de VO, né? É um VO que ele se baseia na linha do Security by Design, né? Até um livro foi escrito há algum tempo, eu não lembro agora do nome do autor, mas esse livro ele usa práticas que foram apresentadas também pelos princípios do Security by Design, né? Ou seja, você dentro das estruturas, elas já serem, de certa maneira, autossuficientes, elas não exporem mais do que o necessário. Então, considerando esse padrão, dê uma olhada aqui comigo nessa classe. Aqui eu estou implementando a igualdade do mesmo jeito que era feito no outro, né? Ou seja, tem as comparações das propriedades e tal, simples, né? Igualdade, diferença, tal, hash. Bom, eu criei duas propriedades a mais, porque já faz parte do que a gente vai ver na quinta-feira. Aqui, nessa classe, ela tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, o construtor é privado. Mas o construtor é privado, como é que eu vou construir essa classe? Então, a gente vai construir a partir de um outro conceito, que é o de Factory Methods. Ou seja, a gente vai ter métodos estáticos que vão fazer as ordens de criar esse objeto. E não simplesmente isso. Além de criar, ele já vai validar algumas condições relativas a esse objeto. Então, com esse tipo de implementação, a gente já passa a ter o conceito de regras de existência. O VO, ele para de ser pura e simplesmente uma representação de um objeto, né? É muito importante isso que eu vou falar. Nessa mudança de estilo de construção, onde a gente define um construtor privado, um factory method estático para construir esse objeto e nele já enforçar as regras de negócio do objeto, isso é muito importante. Ou seja, a gente define pura e simplesmente as regras de validação para a existência dele. O VO passa a representar um significado, um conceito, uma informação. No caso aqui,
eu dei o nome de to-do, né? E esse cara, ele não expõe mais, né? Vamos voltar aqui. Ele não expõe mais uma propriedade name. Agora a propriedade name, além dela não ser mais string, ela é privada. Ou seja, a sua aplicação passa a trabalhar com o conceito de to-do e todas as regras de negócio dele. Só que aí você olha aqui, mas a única regra de negócio dele é se o name é vazio. Sim, porque é a única propriedade que ele recebe nesse construtor, digamos, através do factory method from name. E outro que ele fica com bastante significado, não pura e simplesmente o construtor, né? E só que aí a gente olha, mas esse name, essa classe, esse outro parâmetro, o que é isso? Esse cara é um outro VO que eu criei, onde eu defino, deixa eu ampliar aqui, onde eu defino o conceito de name. Estão vendo a forma com que a gente vai trabalhando? A gente vai modelando o negócio efetivamente e o representando cada significado em forma de classes que vão encapsular esse conceito e garantir que, caso ele exista, ele siga as regras de construção dele. E essas regras vão estar definidas dentro de um escopo bem definido, bem fechado, né? Ou seja, eu posso usar esse name em vários lugares. Como ele implementa a igualdade, eu posso comparar, eu posso ordenar, inclusive o order aqui também, nessa implementação. Deixa eu ver se eu incluí. Eu não incluí, mas irei, né, para que faz todo sentido a gente poder ordenar né, em ordem alfabética, mas enfim. E aí aqui, né, se a gente for olhar a mesma estrutura, olha aqui, uma constantezinha definindo o tamanho padrão ou o tamanho limite do nome, ou seja, meu nome tem 20 caracteres. Aqui a propriedade nome, read-only, private, né, construtor privado, mesmo esquema, e aqui o meu factory method, né, from, recebendo uma string como nome. Ou seja, eu recebo o meu parâmetro, ali faço as validações. Olha aqui, no caso, o meu name, ele tem uma série de validações aqui. No caso, eu estou verificando, né, se ele é a nulidade, se ele está vazio, né, ou se ele tem espaços em branco, né? Quem é que não faz aquele string, né, numa string quando está recebendo, para garantir que não está vindo pura e simplesmente espaços em brancos que o usuário digitou lá só para alimentar aquele campo e poder submeter o formulário, né? Então, caso ele viole essa regra, né, tem uma exceção sendo lançada. Caso ele tenha o limite excedido, outra exceção vai ser lançada, senão o objeto é criado e retornado. Uma vez ele retornado, ele pode ser comparado, ele pode ser, diferenciado um dos outros e por aí vai. Aí a gente pode ver aqui nas comparações, né? Vamos dar uma olhada aqui no name. Deixa eu fechar que esse aqui é o nosso amigo antigo. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, aqui eu estou testando a nulidade, ou seja, ele está lançando a exceção caso eu tente criar ele nulo, né? Aqui ele vazio, aqui ele com espaços em branco, aqui ele com um nome maior do que eu permito, né? dentro do conceito que eu defini de nome, né? Aí aqui um teste válido dentro do cenário que a gente quer, né? Ou seja, eu estou definindo o nome
e criando um nome, né, a partir desse e verificando, no caso, a nulidade desse cara. A outra, bom, aí entra um outro aqui, vou deixar esse aqui para depois que é interessante. Aqui eu vou comparar, né, estou criando duas instâncias diferentes dele, né, e comparando os dois. Ok. E eu pulei uma, né? Eu pulei o exposing, tá? Mas o que é isso? Então vamos lá. Ok, criamos uma classe que representa um conceito, colocamos o construtor privado, propriedade privada, mas e aí, como é que eu acesso? Como é que eu acesso o dado? Porque eu não vou persistir o nome é um conceito, ele não é um valor para a persistência. E para persistir, a gente precisa de um dado de um tipo primitivo, né? Ou seja, eu persisto strings, eu persisto inteiros, inteiros sem sinal, byte, enfim. Aí eu defini essa outra interface aqui, expose value. Essa expose value é uma interface genérica. Deixa eu abrir aqui para você ver. É uma interface simples, ela só tem um método, getValue, né, onde você define a forma com que você quer recuperar esse valor. Então tá. Beleza, vamos ver aqui como eu estou implementando. No caso aqui, eu defini que eu quero recuperar o name como uma string. E aí vamos ver aqui, e tá aqui a implementação. Como ele já é uma string internamente, então eu posso simplesmente retornar esse valor. Mas aí tem uma outra coisa. Se a gente permitir com muita facilidade ou acesso ao valor interno, não adianta a gente criar todo um arcabouço de proteção, de comparação e de ordenação, enfim, fazer uma série de implementações que no fim podem ser burladas por um simples acesso, ponto, name e pega o valor. Então, o que eu fiz? No caso de .NET, tem uma forma de se implementar a interface que é a chamada de Explicit Implementation. Ou seja, eu só vou disponibilizar aquele método, no caso o getValue, se esse meu objeto name, né, que é o que eu estou fazendo nesse teste, se ele for atribuído explicitamente a uma interface, a essa implementação da interface, ou seja, do iExposeValue com parâmetro como string. No momento que eu atribuo o meu name a essa interface, é como se ele perdesse as outras propriedades e ele disponibiliza o acesso ao método getValue, né? Por ele se tornar, né, o exposedValue. Ou seja, quando eu quiser persistir este valor, eu passo para o contexto de persistência o exposeValue, e aí eu posso simplesmente recuperar esse valor e passar para o meu escopo de persistência. Então tá, aqui é um objeto simples, tá? Mas e aí, se eu tiver um objeto complexo, como é que eu faço? Não, ok. Então vamos voltar aqui para o nosso to-do. A construção dele eu já falei, passo o name, valido o name e crio o meu to-do se estiver tudo ok. Beleza. E para recuperar o estado do name, do to-do, então eu tenho aqui, mesmo esquema, a implementação, só que dessa vez eu estou implementando como to-do state. Ah, mas o que é esse to-do state? Esse to-do state, como o to-do é um objeto complexo,
Então, ele vai ser representado por um objeto complexo na hora de ser persistido. Isso considerando que eu vou usar um banco NoSQL ou orientado documento ou um banco relacional. Então, eu criei aqui um objeto, né, semelhante ao nosso DTO, e esse objeto aqui ele é pura e simplesmente para persistência na base de dados, né? Ou seja, né, eu vou a partir do to-do, quando eu der um get value no to-do, eu vou pegar o name, atribuir o name para o exposed para eu poder recuperar o name. Se eu tivesse outras propriedades aqui, eu faria o mesmo com as outras propriedades. Vou construir o to-do state e retornar esse to-do state. E esse objeto, enfim, ele pode simplesmente ser passado para o repositório ou para a camada de persistência e ser salvo, ser serializado na base. Ah, mas por que eu estou fazendo isso tudo? Simplesmente para proteger o meu domínio de negócio, né? Ou seja, é muito importante que, para a gente ter uma segurança, ter produtividade num ambiente de desenvolvimento ágil, que a gente consiga definir um escopo bem fechado para modificações. E aqui a gente isolou todas as regras de negócio dentro de um método. Essas regras são herdadas de certa forma, ou seja, quem usa o name como propriedade, naquele conceito que a gente definiu, ele acaba herdando todas as validações feitas no name. Você não precisa revalidar dentro do seu contexto, porque a validação não está vinculada ao contexto onde ela está ocorrendo. Ela está junto com o significado, né, que você definiu, né, com o contexto do objeto específico, e ela já foi validada quando ele foi criado. E outra, ele é read-only, ou seja, se você quiser alterar o valor, você vai dar um get value, você vai expor o valor, pega o estado, cria um novo objeto, e aí sim você tem, né, um novo valor. Você não precisa ter únicos. Vamos voltar aqui que tem mais uma coisa legal que aqui no To-Do eu criei um outro factory method para construir o To-Do a partir de um To-Do state. Ou seja, se eu fizer uma consulta no banco, o banco vai me retornar o To-Do state. A partir do To-Do state, eu passo ele para o factory, ele vai fazer as validações, né, desse cara e vai criar, né, da mesma maneira. Ou seja, a gente consegue tanto ler um valor a partir da serialização, a gente pode ter vários from, né? Na verdade, eu usei esse nome porque deixa eu mudar aqui. Então, eu usei esse nome, o from, justamente por causa de outras bibliotecas que já utilizam esse padrão de factory method. Por exemplo, no Buffer, no Node.js, você tem from string, from array, você tem várias sobrecargas dele, né? Inclusive, no Reactive Extensions do .NET também se utiliza desse nome. Então, é um nome comum para a criação de um objeto a partir de outra coisa. E você pode, no caso de C#, criar métodos com partial class, com extension methods, enfim, você pode criar conforme a necessidade na hora de evoluir as formas de construção do seu objeto. Ele vai estar seguro, ele vai estar a informação dentro dele, ela pode ser acessada no momento que você precisar para a persistência, e ao mesmo tempo essa informação está protegida para você usar dentro da sua aplicação, né? Você vai comparar o to-do, ordenar o to-do, você vai trabalhar com o conceito do domínio sem precisar
utilizar métodos de, por exemplo, validação de string, verificação de string, sanitização de string, que é um negócio bem chato, né? Você vai encapsular tudo isso. E quando você fizer uma mudança, você sabe exatamente aonde você vai ter que mexer, né? Você vai mexer num único ponto e vai ter as suas regras de negócio todas lá. Você praticamente não tem mais problema de compatibilidade de tipo. Você pode mudar o tipo do name, que não vai alterar em nada a sua aplicação. O conceito é o mesmo, né? A menos que surja um name 2, full name, por exemplo. Mas aí é outro objeto que até você pode ter 2 names, né? Enfim, está vendo a flexibilidade? Você vai mapeando os conceitos de domínio do seu negócio e vai criando as classes, encapsulando os dados primitivos, né, em campos e construindo a partir de factoring métodos estáticos. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje, e a partir de agora, todos os vídeos vão ter códigos e a gente vai cada vez mais mostrar padrões de construção, mais coisas que possam ser usadas na prática. A nossa ideia é juntar processos, pessoas e tecnologia. Esse foi o vídeo de tecnologia, mas vem bem mais coisa por aí. E vamos lá. Ok, até a próxima, pessoal. Valeu!